Nesse vídeo nós vamos falar sobre como delegar tarefas de forma mais eficiente, como fazer com que as coisas sejam feitas depois de você ter explicado o que era para fazer. Tenho certeza que se você empreende, ou tem colaboradores, ou se você lidera equipes, já aconteceu de você pedir algo para uma pessoa, pedir de novo, pedir de novo, pedir de novo, e mesmo assim aquele algo não acontecer na prática. Você fala, meu Deus, essa pessoa não consegue entender e de repente tem aquele conflito. E acredite, muitas vezes o erro não está na pessoa, e sim na delegação de tarefas de maneira eficiente. Primeira coisa que eu quero trazer para você na hora de trazer uma delegação de tarefas eficiente, não é nem sobre a forma de delegar, e sim para quem você está delegando. Se você delega uma tarefa de nível de complexidade alto para uma pessoa que tem pouco conhecimento naquele tipo de tarefa, o erro não é da pessoa de não conseguir executar aquela tarefa. O erro é seu de delegar uma tarefa de alta complexidade para uma pessoa que ainda não foi treinada para aquilo. Entenda que toda empresa é uma escola. Entendendo que toda empresa é uma escola, você vai dar a oportunidade sim de uma pessoa realizar uma tarefa um pouco mais complexa, desde que tenha mais tempo para aquela realização e sabendo que ela pode errar, porque errar é humano, só que ficar repetindo o erro é burrice. E aí vem a questão. Se você passa uma tarefa muito complexa, com um período curto, porque você consegue fazer e acha que as outras pessoas também devem fazer porque você consegue fazer, e aí acaba não saindo do jeito que você gostaria, o erro não é das outras pessoas. O erro é seu sobre quem você estava delegando a tarefa ou a falta de treinamento em relação à execução daquela tarefa. Aí vem um quadrante que eu gosto de mostrar aqui, dividindo em 4 quadrantes, para ter clareza sobre para quem você está delegando a tarefa. O primeiro quadrante, eu chamo de quadrante do bebê. O que é o quadrante do bebê? Entenda que se tem uma tarefa que uma pessoa nunca realizou, aquela pessoa é um bebê, ele é um bebezinho, ele acabou de nascer naquela tarefa. Imagina que quando você chega, talvez para pedir para um técnico de informática arrumar alguma coisa no seu celular, que aquele técnico olha e acha que é extremamente simples, ele resolve fácil, mas você não tem a menor ideia de como resolver. Talvez aquele técnico de celular seja um adulto e você um bebê nessa atividade. Então, se ele pegar, mostrar e falar, agora faz, mesmo você tendo visto a primeira vez, as chances são que você também não conseguiria fazer. Entenda que tem tarefas que outras pessoas acham simples e você acha complexo, da mesma forma que tem tarefas que você acha simples e outras pessoas vão achar extremamente complexas porque elas não fizeram aquilo ainda. Então, o nível de bebê é quando a pessoa não tem experiência e habilidade com aquela tarefa ainda. E isso não tem a ver com a idade da pessoa, isso tem a ver com o nível de expertise naquela tarefa e a maturidade para realizar aquela tarefa. O segundo nível eu chamo do nível de criança. O que é o nível de criança? O nível de criança é quando a pessoa talvez já tenha ouvido falar daquela tarefa, talvez ela já tenha visto alguma pessoa fazendo aquela tarefa, ou ela até pense que sabe fazer a tarefa. Mas as chances são enormes que ela ainda não tem maturidade para conseguir fazer a tarefa e você até sabe disso. Por isso é muito importante que nesse nível de criança aqui, você não simplesmente passe a tarefa. Você aqui tem que acompanhar mais, às vezes fazer na frente da pessoa também. No nível de criança, é uma pessoa que talvez fez a tarefa uma vez, ou talvez tem muito tempo que não faça aquele tipo de tarefa. Entender esse quadro aqui vai te fazer delegar tarefas de maneira mais efetiva e não se frustrar na hora que você delegar tarefas para pessoas que não tinham recebido treinamento para poder executar aquele tipo de tarefa. Aqui vem os outros quadrantes na parte de baixo. Esses outros quadrantes aqui é onde as tarefas começam a ter mais chance de sair da forma que você gostaria. Esse daqui eu chamo do adolescente. Adolescente ou jovem. E aqui o adulto. Vamos trocar para jovem só para ficar o acrônimo mais fácil aqui. O jovem. Por quê? Porque aí você pode colocar B, C, J, A, até para classificar. E aí o que acontece? O jovem aqui é aquela pessoa que acha que já sabe tudo da tarefa, ela já se acha expert, ele já se acha adulto, mas você, como bom líder, com boa maturidade, sabe que essa pessoa aqui precisa ter um follow-up, que você precisa acompanhar a execução dessa tarefa ainda, mesmo essa pessoa acreditando e já se achando adulto. Agora,
o adulto é aquela pessoa que você sabe que você não precisa ficar acompanhando porque a tarefa sai. É uma pessoa que já tem muito costume em fazer aquilo, ela já está mais treinada, ela tem muita experiência, muito mais do que você naquela área. Eu vou dar um exemplo. Imagine o seguinte, imagina que você pediu para uma pessoa responder um cliente que está com um problema para acessar algum tipo de produto ou serviço seu. Se tem uma pessoa que faz isso com frequência, que é treinada, que você sabe que o jeito de falar dela é o jeito de falar da sua empresa, do seu negócio, e essa pessoa faz isso muito bem, talvez ela seja adulta. Se ela nunca fez aquilo na vida, ela é um bebê. E se você pede para essa pessoa fazer essa tarefa, as chances de você pedir para ela, e ela nunca fez isso antes, dar errado, é muito grande, porque você está pedindo para um bebê fazer uma tarefa que você está esperando que ele se comporte como um adulto. Então, o que fazer para evitar esse tipo de erro? Primeiro, no bebê é a questão de você fazer junto. Aqui na verdade você vai fazer e a pessoa vai assistir. O fazer junto aqui ela vai estar assistindo você fazer. Você faz, ou não necessariamente você, um líder faz, alguém que saiba fazer faz. Existe uma demonstração com passo a passo e a pessoa assiste e entende como deve ser feito. Essa criança, a forma de treinar a criança aqui é o fazer junto. Fazer junto, o que significa o fazer junto? A criança faz e você está do lado, ao lado acompanhando. Aqui você faz ao lado, a pessoa está fazendo e você acompanhando do lado dela. Às vezes você pode até fazer algumas partes e deixar que a pessoa faça o restante para ir treinando e desenvolvendo essa criança. E a pessoa tem que assistir e ir aprendendo, ela tem que amadurecer. Terceiro nível, nível do jovem. O que acontece aqui? Como fazer essa pessoa se desenvolver? Aqui você acompanha. Acompanha, follow-up. Ou seja, você vai perguntar, peraí, deu certo a tarefa? Exemplo, que você falou que precisava que fosse entregue um relatório até as 3 da tarde. Na hora que deu 2, ou até antes, você pode de manhã falar, passando só para lembrar do relatório de hoje. Romani, mas eu vou lembrar de uma tarefa que ele que deveria fazer. Se essa pessoa é jovem, se você não fizer isso e a tarefa não sair, o erro não é dela, o erro é seu. Lembra disso. Agora, o que acontece com o adulto? O adulto é aquela pessoa que você sabe que não precisa ficar tanto acompanhando mais. Essa pessoa aqui, ela tem noção de como funciona. O que eu vou colocar? Deixa ele fazer. Deixa trabalhar. Aqui você deixa trabalhar e incentiva para que esse adulto desenvolva novos bebês, desenvolva novas crianças e desenvolva novos jovens para você dentro do seu negócio. Erros comuns, microgerenciamento de pessoas que são adultos também, isso aqui vai desestimular essa pessoa e fazer ela performar menos do que ela deveria. Outros erros comuns é não deixar as pessoas amadurecerem. Sempre que traz um problema, imagina isso, vamos supor que acabou a internet, deu problema na internet. O que acontece? Chegou uma mensagem para você, nossa, faltou internet aqui, o que a gente faz? Opa, faltou processo. Se tem alguém que é adulto para resolver isso dentro da empresa, essa pessoa já resolveu. Se não tem, o processo vamos fazer junto, vem cá que você vai me ver fazendo e a próxima vez você faz. A próxima vez você deixa ela fazer e você acompanha para ver se ela conseguiu religar a internet, deu tudo certo. Você é um líder, acompanha, um adulto aqui acompanha. A próxima vez você só pergunta, e aí, deu certo voltar à internet? E aí, de repente, você percebe que você tem uma empresa girando. O que acontece? Eu vou dar exemplo de 2 futuros, 2 vidas, 2 tipos de empresários. O primeiro tipo de empresário, ele chega na empresa, aí de manhã, chega lá, as pessoas vão chegar para ele e dizer, vou dar um exemplo, a pessoa chega para ele e diz, nossa, o cliente aqui, ele está com um problema X e está muito complicado, você tem que resolver esse problema. Primeiro pepino, passou o problema lá do cliente que teve algum problema com a prestação do serviço, alguma coisa, e aí chegou ali para o empresário resolver, porque ninguém ali sabia resolver. Segunda coisa, chegou e falou assim, nossa, faltou internet aqui, a internet caiu, resolve aí. Aí terceira coisa, que chegou no colo do empresário, nossa, a gente aqui não está sabendo como que faz para pedir o café da tarde de hoje,
Porque pode ser que venha 2 ou 3 pessoas. O que a gente faz? Pede 2 ou 3 cafés. E de repente você está cheio de problemas que não precisava ser você resolvendo. Porque você não teve a capacidade de desenvolver essas pessoas. Sabe o que você fez? Aí vem um empresário que faz um microgerenciamento e não deixa as pessoas amadurecerem no negócio. Ele pega, ele liga na provedora de internet, religa a internet. Aí ele pega, liga para o cliente e resolve o problema. Aí ele pega e começa a fazer todas as atividades que ele poderia desenvolver as pessoas para fazer e não deixa elas aprenderem. O que aconteceu? Ele resolveu os problemas e não desenvolveu a equipe. Em outras palavras, acontece que a próxima vez que tiver o problema de internet, que tiver o problema com o cliente, qualquer outro, eu disse que eu nem lembro qual que é. Do café, as chances são que vai sobrar para o empresário resolver de novo, porque ele não desenvolveu as pessoas ali. Se ele não desenvolve, ele vai ter uma empresa dependente dele. Então, a forma de transformar negócios e fazer com que negócios cresçam é transformar sua empresa em uma escola, onde as pessoas possam aprender, crescer e amadurecer dentro daquela escola que é a sua empresa. Por isso que, um exemplo, imagina, sei lá, uma empresa que seja uma franquia grande de sanduíches. O cara às vezes entra lá e ele não sabe mexer no caixa da empresa, ele não sabe fritar hambúrguer. Mas o que faz aquela empresa ser escalável e crescer? Entra uma pessoa que não sabe fritar hambúrguer e nem mexer no caixa e ela aprende aquilo rápido, em um dia talvez, porque existe um processo de educação lá dentro. É uma escola. Então, se eu tenho uma empresa onde eu vou lá e eu frito hambúrguer e eu mexo no caixa toda vez que ninguém sabe fazer aquilo e eu não desenvolvo aquelas pessoas, eu tenho uma eu-presa e não uma empresa. Eu me torno um empresidiário e não um empresário. E aí vem uma questão, presta atenção nisso que eu estou falando. Para desenvolver esses quadrantes, no curto prazo é mais difícil, mais desafiador. O que é mais fácil? Você fazer ou você talvez treinar e desenvolver uma pessoa para que ela faça? É mais fácil você fazer no curto prazo. Mas no longo prazo, aquilo é o que vai trazer a liberdade que você deseja. Então, lembra disso. Escolhas fáceis, vida difícil. Escolhas difíceis, vida fácil. Qual das duas você quer? Escolhas difíceis, vida fácil. Escolhas fáceis, vida difícil. Escolha um dos dois e bola para frente. E aí, então, pensando sobre isso daqui, agora eu entendi, Romani, eu entendi que um dos principais erros na hora de delegar é justamente estar delegando tarefas para pessoas que talvez estão no nível de bebê, ou no nível de criança ou de jovem, e esperando que elas se comportem como adulto. Esse é o primeiro e maior erro na hora da delegação. Outro erro na hora da delegação é não colocar um dono na atividade. Como assim, Romani, não colocar um dono na atividade? Lembra, toda atividade que você passar, toda tarefa, tudo aquilo que você quer que seja realizado tem que ter um dono. Tem que ter um nome de quem é aquela tarefa. Imagina que você precisa que o relatório seja entregue para você às 3 da tarde. Aí você chega para todo mundo e fala, gente, eu preciso desse relatório às 3 da tarde. Mas todo mundo vai ficar esperando que alguém que vai fazer aquele relatório. Ninguém entende para quem que vai fazer. Chega às 3 da tarde, você fala, mas ninguém fez, não é possível. Então tem que ter um nome. Quem que é o dono daquela tarefa? Então, entender quem é o dono da tarefa, trazer indicadores claros de que a tarefa foi concluída se. O que tem que acontecer para saber se a tarefa foi concluída? Outro exemplo também, que é muito importante, é o prazo, o tempo. Exemplo, às 3 da tarde. Se você fala, eu preciso desse relatório, mas não falou que era para as 3 da tarde, se a pessoa entrega o relatório para você amanhã, o erro não é dela, o erro é seu de não ter deixado claro que você precisava dele para as 3 da tarde. Então, quanto mais você trouxer para quando você precisa, quem é que é o dono dessa tarefa e o que tem que acontecer para saber se a tarefa foi concluída ou não, mais fácil fica das pessoas conseguirem executar. Lembrando que mesmo que a pessoa seja adulto, se você delegar a tarefa de forma errada, não trazer para quando é, ou não mostrar, não deixar claro que ele é o dono da tarefa, ou não deixar claro o que deve acontecer, não tem como esse adulto fazer milagre. Então é importante trazer clareza sobre isso e entender que a mesma pessoa que é adulto em um tipo determinado de tarefa é um bebê em outro tipo de tarefa. Então não é porque uma pessoa tem expertise para resolver um tipo de coisa que necessariamente você deve tratar ela como adulto em todas as coisas que forem feitas ali. Talvez ela é muito boa para lidar com conflitos
com outras pessoas. Talvez ela é muito boa para vendas, mas de repente ela não é tão boa para quando dar um problema no computador e precisa consertar o computador. Talvez outra pessoa seja mais adequada para fazer esse tipo de tarefa. Entenda que é importante entender as habilidades de cada pessoa para escolher também quem é o dono daquela tarefa. E trazer possibilidade, dependendo como definir também, quando eu escolho cada quadrante aqui. Se você tem mais tempo, se dá para a pessoa ter uma margem de erro maior e mais tempo para realizar alguma tarefa, você pode desenvolver bebês e crianças para fazer essa tarefa e eles amadurecerem e evoluírem. Se você tem um período de tempo mais curto para a realização da tarefa, aí é interessante você delegar mais para quem já é jovem ou adulto para realizar aquela tarefa, se você tem um período de tempo mais curto para a realização da tarefa. Agora, outra coisa extremamente relevante é, se ainda assim você falou quem é o dono da tarefa, você falou o que precisa acontecer e você deu a data de quando é para acontecer, você colocou o prazo, você ainda pode trazer o porquê. Quando você quer que as pessoas entendam, e se você tem tempo para isso, para engajar as pessoas na realização de algo, é você trazer o porquê. Por que nós estamos fazendo isso? Imagina que você pediu para a pessoa comprar um cordão de um crachá. Se a pessoa vai lá só comprar o cordão do crachá, ela pode não entender e comprar um cordão que era não da cor que você gostaria ou não da forma que você queria que ela se envolvesse com aquela atividade. Ao explicar que talvez aquele cordão vai ser algo essencial e importante para um evento que vocês vão fazer e ela vai ser uma parte fundamental desse evento, ao colocar o cordão nas pessoas que vão estar recebendo algum tipo de premiação, alguma coisa do tipo, ela começa a entender que aquele cordão serve para pessoas que vão receber algum tipo de premiação, não é qualquer cordão, talvez ela compre um cordão mais bonito, você explica, deixa claro o tipo de cordão que você precisa, mas explica para que você vai comprar aquele cordão. Ao explicar o para quê, o porquê, também tem a possibilidade de você trazer mais ideias para a mesa. Exemplo, que você chegasse e falasse assim, nós estamos precisando organizar uma festa aqui, para uma confraternização para os nossos clientes. Então eu preciso que você vá na frutaria e compre abacaxi. De repente, se a pessoa entende o porquê, ela pode ir na frutaria e já aproveitar e fazer o orçamento e cotar, olha, eu olhei mamão, eu olhei outras frutas que tem lá, olhei açaí, olhei outras coisas que eu posso trazer para também fazer e usar na confraternização. E eu percebi, inclusive, que ao invés de comprar só o abacaxi, se a gente fizer ali várias frutas diferentes, dá até para reduzir o custo, dependendo das frutas que a gente colocar ali. Percebe que você ajuda as pessoas a pensarem fora da caixa quando você explica o porquê das atividades? E agora vamos lá. Outras coisas para potencializar o resultado disso tudo que eu estou falando aqui, eu vou trazer nesses outros dois quadrantes. Esses outros dois quadrantes eu vou trazer em um próximo vídeo, então eu já sugiro fortemente que você se inscreva aqui no canal. Se você gostou desse conteúdo, se achou que valeu a pena, lembra de deixar o seu comentário, gostei, marcar o sininho para receber mais conteúdos como esse. Nesse canal a gente fala sobre gestão, sobre psicologia, sobre conteúdos, tanto de autoconhecimento como de negócios. E aqui, pessoal, entenda isso. O simples fato de você entender como delegar tarefas de forma mais eficiente, você consegue aumentar a produtividade dentro do seu negócio e consegue aumentar a capacidade de você ter liberdade para poder viver a vida que você quer viver e não simplesmente ficar apagando incêndio dentro da empresa. Então, inspira conhecimento, inspira atitude, deixa o seu gostei, se inscreve aqui no canal. E se você quiser receber o próximo vídeo, é só você comentar aqui embaixo também que eu coloco para você o link na descrição também, vou deixar o link e vamos juntos fazer desse mundo um lugar melhor, fazendo das pessoas melhores. Coloca nos comentários por que valeu a pena esse conteúdo para você. Eu preparo com muito carinho e a ideia é que você consiga aplicar e não fique mais ali na loucura de toda hora ficar passando tarefa para um bebê querendo que ele se comporte como um adulto ou errar ao passar a tarefa para um adulto, mas esquecer de passar o prazo e assim por diante. Inspira conhecimento, inspira atitude e vamos juntos fazer desse mundo um lugar melhor, nos tornando seres humanos melhores, construindo negócios que possam crescer e ao mesmo tempo crescer como pessoa, crescer valorizando a família, crescer valorizando a sua vida pessoal. Grande abraço.